Minha filha me chamou de inútil e disse que sentia vergonha de mim como seu pai. Então, decidi doar a herança que eu havia reservado para ela a outros membros da família, e agora ela está tentando desesperadamente se desculpar. Eu, um homem de 61 anos, administro uma empresa de eletrônicos que herdei do meu pai. Ela tem tido um desempenho razoável, mas nos últimos anos os negócios melhoraram bastante. Não contei isso a ninguém, pois queria que fosse uma surpresa. Também não mudei meu estilo de vida. Continuo vivendo de forma simples, como sempre fiz. Não sou mesquinho, apenas gosto de levar uma vida semelhante à da classe média, que é como me sinto confortável e como fui criado. Não sou de ostentar, ao contrário dos sogros da minha filha. Minha esposa e eu temos apenas uma filha, de 35 anos, mas, infelizmente, nossa relação não é mais boa. Ela se casou há alguns anos, e o marido dela e sua família mudaram muito. Eles vêm de uma família abastada, são bastante arrogantes, e fica evidente que não gostam de mim. Por isso, evito contato com a família dele, já que sei que não sou bem-vindo. Infelizmente, isso também significa que minha filha raramente nos visita com meus netos por causa da tensão entre nossas famílias. Mesmo quando ela vem, sempre tenta me convencer a viver como os sogros dela, o que gera discussões, pois estou satisfeito com meu modo de vida. Minha esposa geralmente precisa intervir para acalmar a situação, mas isso sempre deixa um gosto amargo. Na semana passada, tivemos uma briga muito séria. Ela disse coisas extremamente ofensivas, e até minha esposa, que costuma ser neutra e evita se envolver, teve que dizer que ela passou dos limites. Tudo começou com ela, como de costume, insistindo que eu deveria me aposentar aos 61 anos, porque continuar trabalhando não pega bem para a família, dando a impressão de que não posso me aposentar por falta de dinheiro. Respondi diretamente que não me importo com a opinião dos outros, especialmente de pessoas superficiais que não me interessam. Afinal, o negócio é do meu pai, e pretendo administrá-lo enquanto puder, sem me preocupar com críticas. Foi então que ela explodiu. Disse que não aguentava mais isso, especialmente porque os sogros sempre foram gentis com ela e até prometeram uma grande herança para os filhos dela. Em contrapartida, eu estaria insultando essas pessoas que só queriam o melhor para ela, chamando-as de fúteis, quando, na verdade, eu não sabia o que eles tinham feito por ela. Depois, ela começou a me provocar, dizendo que, mesmo se quisesse, eu não teria condições de fazer o mesmo por ela e pelos meus netos. Afirmou que, já que eu deixei claro que não me importo com a opinião dela, ela garantiria que eu não participasse da vida dos meus netos, e os únicos avós que eles reconheceriam seriam os sogros dela. Ela disse muitas coisas, me chamou de inútil, afirmou que sentia vergonha de mim como pai e reclamou das dificuldades que enfrentou na juventude, quando precisou trabalhar em 2 empregos porque meu negócio passava por uma fase difícil, o que a prejudicou academicamente, apesar do seu potencial. Ela me culpou por todos os seus fracassos e disse que estava farta, pois eu era apenas uma vergonha para ela. Fiquei sem palavras. Não consegui nem discutir, de tão abalado que estava, e acabei chorando. Foi quando minha esposa interveio e pediu que ela se desculpasse, mas ela não deu a mínima. Simplesmente saiu sem olhar para trás. Fiquei grato por meus netos, ambos com menos de 10 anos, não terem presenciado essa cena, pois eu não gostaria que eles ouvissem algo assim. Depois disso, fiquei chateado por alguns dias, mas tomei uma decisão: tudo que eu estava guardando para ela e meus netos, eu doaria para outros parentes. Afinal, já que ela tem os sogros para cuidar dela, provavelmente não precisaria do dinheiro que eu vinha reservando. Então, comecei a entrar em contato com outros netos, filhos dos meus irmãos, porque, embora não sejam diretamente ligados a mim, eu os amo. E não acho que estou fazendo nada de errado. Nem todos têm sogros ricos para sustentá-los pelo resto da vida. Decidi deixar algo para a parte da minha família que realmente precisa de mim e não tem vergonha de mim. Meus irmãos, sobrinhas, sobrinhos e seus parceiros ficaram muito gratos, me agradecendo repetidamente, e isso me fez sentir bem. Mas, de alguma forma, minha filha descobriu. Ontem, ela me ligou, completamente descontrolada. Primeiro, confirmou o que já sabia, e quando admiti que realmente estava doando uma grande quantia para o resto da família, ela surtou.
Disse que era loucura eu ter esse dinheiro e nunca ter contado nada a ela. Expliquei que, nos últimos anos, eu vinha guardando esse dinheiro para surpreendê-la no futuro, planejando deixá-lo para ela e os filhos. Mas, como agora sei que os sogros dela a sustentam, achei que ela não precisava mais disso. Então, ela começou a se desculpar, dizendo que exagerou naquele dia, mas eu estava tão magoado com o comportamento dela que nem respondi. Desliguei o telefone e a bloqueei. Desde então, ela tem ligado para minha esposa, tentando falar comigo, pedindo desculpas e até tentando me manipular, dizendo que, no final das contas, família é família e que meus netos biológicos ficarão muito chateados quando descobrirem o que aconteceu. Isso não me afeta, porque provavelmente nem estarei mais aqui quando isso acontecer. Minha esposa acha que, mesmo sem dar o dinheiro, eu deveria ao menos tentar resolver as coisas com ela agora. Eu não penso assim. Entendo o ponto de vista dela, mas as palavras da minha filha me feriram profundamente, e não quero ceder. Sinto-me mal por parecer mesquinho, mas me pergunto se fiz algo errado ao doar a herança que planejava deixar para minha filha e meus netos. Atualização 1. Muito obrigado a todos pelos comentários de apoio. Conversei com minha esposa e disse que vou manter minha decisão. O que minha filha disse naquele dia me deixou muito humilhado e insultado, e não acho que estou fazendo algo errado. Não é como se ela fosse ficar desamparada sem esse dinheiro. Como ela mesma disse, ela tem os sogros, e além disso, tanto ela quanto o marido têm bons rendimentos. Então, não entendo por que ela precisaria do meu apoio financeiro, ainda mais depois de me ofender tanto. Acho ingênuo da parte dela esperar que eu a perdoe. Quanto ao dinheiro, eu vinha guardando cerca de 20% da minha renda mensal nos últimos anos, desde que meu negócio começou a prosperar, mas não acompanhava exatamente quanto tinha acumulado. Apenas guardava sem pensar muito. Parte disso era por culpa do que minha filha dizia sobre eu não ter conseguido apoiá-la na época da faculdade. Me sentia mal por isso, mesmo tendo enviado pouco que podia na época, apesar das perdas no meu negócio devido a investimentos ruins e à crise econômica. Eu vivia de salário em salário, e tinha que pensar nos meus funcionários. Em alguns meses, cheguei a pagar salários do meu próprio bolso. Sei que minha filha sofreu por causa da nossa situação financeira, trabalhando em 2 empregos para pagar a faculdade, no final, precisando de um empréstimo estudantil. Isso me fazia sentir mal, e ela sempre reforçava essa culpa, às vezes até me criticando publicamente. Por isso, grande parte da razão de guardar dinheiro era para compensar o passado. Mas agora não acho mais necessário, pois sinto que já paguei um preço alto, talvez não financeiro, mas com minha saúde mental e dignidade. Nos últimos anos, mesmo com ela se afastando cada vez mais depois que começou a namorar o atual marido e se envolveu com a família dele, eu sempre tentei manter contato. Pedia desculpas após cada briga, tentava consertar as coisas, mesmo em conflitos pequenos, e engolia meu orgulho para fazer parte da vida dela, independentemente de como ela me tratava. Mas não posso fazer isso para sempre. Estou envelhecendo, e às vezes sinto que os filhos não entendem o que causam aos pais. Não acho que minha filha entenda, nem que se importe. Se ela se importasse, teria entrado em contato antes de tudo isso explodir. Ela me magoou e só tentou se reaproximar quando soube que eu estava doando dinheiro para outros parentes. Isso é o que mais dói. Não me traz alegria cortá-la da minha vida ou saber que talvez não veja meus netos por muito tempo, mas é necessário. Ela não pode me desrespeitar, tratar a mim e minha esposa como capachos e esperar que continuemos disponíveis. Disse a minha esposa que entendo que ela esteja magoada, assim como eu, mas agora precisamos nos posicionar. Nos últimos dias, discutimos muito sobre isso, mas agora ela está me dando um tratamento silencioso. No fundo, sei que ela entende meu lado, e estou muito grato pelo apoio dela, mesmo que ela ainda não responda às ligações da nossa filha. Do dinheiro que acumulei, cerca de 30% já foi doado aos outros netos, e pretendo reinvestir o restante no meu negócio e usar uma parte para mim e minha esposa. Sempre vivemos de forma frugal, mas acho que é hora de relaxarmos um pouco. Desde a crise financeira na época da faculdade da nossa filha, ficamos muito cautelosos com dinheiro, com medo de passar por aquilo novamente.
Apesar de nunca termos sido irresponsáveis financeiramente, evitávamos gastos significativos. Exceto por alguns presentes caros para nossa filha e netos, não tivemos grandes despesas pessoais. Agora, acho que é hora de nos divertirmos. Já comecei a planejar uma viagem para um destino exótico em algumas semanas, uma surpresa para minha esposa. Tenho certeza de que, por mais brava que esteja agora, ela vai me perdoar quando souber do que planejei. Por enquanto, é isso. Muito obrigado por lerem e serem tão gentis comigo. Isso significa muito. Atualização 2, Olá. Faz 2 semanas que minha esposa e eu começamos a ignorar nossa filha. Nos últimos dias, ela também parou de tentar contato com minha esposa, o que acho que foi o melhor, pois conversamos bastante sobre a situação, e consegui explicar meu lado. Ela pediu desculpas por estar chateada comigo, e eu entendi o lado dela. Resolvemos as coisas, e depois que as mensagens e ligações pararam, minha esposa também começou a se sentir menos culpada. No entanto, hoje algo aconteceu, e nenhum de nós sabe como se sentir. Como era fim de semana, estávamos em casa planejando nossa viagem para o próximo mês. À tarde, a campainha tocou, e quando olhamos, nossa filha e nossos netos estavam lá fora. Era uma situação delicada, porque, se fosse só ela, eu a ignoraria sem hesitar. Mas, com as crianças, não consegui ser indiferente, nem quero ser. Abri a porta imediatamente, deixei os netos entrarem, e eles estavam muito felizes em nos ver, já que fazia muito tempo. Minha esposa e eu quase choramos. Mas eu tinha um assunto a resolver com minha filha. Pedi à minha esposa que levasse as crianças para outro cômodo para que eu pudesse falar com ela em particular, sem drama na frente dos netos. Confrontei-a, dizendo que achava que ela estava usando os filhos para chegar até mim, sabendo que eu não os ignoraria. Ela negou, dizendo que só os trouxe porque eles sentiam nossa falta e pediam para nos ver. Afirmou que não é o tipo de mãe que usaria os filhos para algo assim e que me achar capaz de pensar isso dela era desanimador, já que, como pai, eu deveria saber quem ela é. Por um momento, me senti mal por acusá-la, pois, como pai, eu não gostaria de ser acusado de algo assim. Estava prestes a pedir desculpas, mas lembrei do que aconteceu e percebi que era natural ter dúvidas. Disse a ela que minha desconfiança vinha do fato de ela só ter me procurado para se desculpar quando soube que eu estava doando a herança, o que me dava o direito de suspeitar. Ela não pareceu abalada e disse que só estava ali porque as crianças queriam nos ver. Fora isso, não tinha mais nada a dizer, pois nossa relação já estava arruinada além do reparo. Contou que conversou com o marido e os sogros, e todos acham que sou mesquinho, e isso era tudo que importava para ela, já que as pessoas que a amam estão do lado dela. Eu tinha muito a dizer sobre o marido e os sogros, mas me contive para não discutir, especialmente com as crianças por perto. Ela, porém, continuou me provocando, dizendo que minha esposa e eu falhamos como pais e que, neste ponto da vida, ela não tinha mais interesse em reconstruir nossa relação. Disse que tentou se desculpar quando percebeu o quanto me magoou, mas depois viu que já tinha os sogros para contar. Então, não precisava mais de nós e estava mais feliz assim. Depois, jogou uma bomba, disse que aquela seria uma das últimas vezes que traria as crianças para nos ver, pois estava acostumando-as a ficarem longe de nós. Só cedeu naquele dia porque elas insistiram muito. A partir de então, se quiséssemos ver os netos, teríamos que contatá-la e combinar em outro lugar, sem que ela os trouxesse. O marido ou a babá os deixariam para encontros conosco. Ela não queria mais nos ver, mas não impediria as crianças de nos encontrar, pois não achava justo. Porém, quando fossem mais velhas, ela contaria a verdade sobre nós, e elas decidiriam se queriam nos ver. Não soube o que dizer e fiquei em silêncio. Alguns minutos depois, fui brincar com meus netos para me distrair do que ela disse. 1 hora depois, ela foi embora com as crianças, e contei tudo à minha esposa. Ambos choramos, não porque queremos perdoar nossa filha, mas porque a situação chegou a um ponto em que ela não quer nem que os netos nos visitem em casa. É difícil imaginar encontrar os netos em restaurantes ou cafés, e o fato de ela mandar o marido ou a babá para deixá-los é insultante. Mas era inevitável, e aceitamos, pois pelo menos ela disse que ainda podemos vê-los. Não acho que isso seja por nossa causa,
mas sim pelas crianças. Sei que, em alguns anos, ela pode contar coisas ruins sobre nós, e eles podem decidir não nos ver mais. Mas, até lá, vamos aproveitar o tempo com eles. Conheço as crianças e sei que são curiosas. Duvido que acreditem cegamente no que a mãe contar. Isso me deixa mais tranquilo. Apesar dos sentimentos conflituosos sobre o que aconteceu hoje, minha esposa e eu vamos manter nossa posição. Não precisamos perdoá-la se não quisermos, e estamos prontos para aceitar as consequências. Claro que será estranho ver os netos menos vezes em circunstâncias diferentes, mas pelo menos ainda os veremos. Essa é a esperança que temos, e é nisso que vamos nos agarrar. Ainda estamos planejando nossa viagem no próximo mês, e estou feliz por isso, pois precisamos de uma distração para aliviar a tensão. Como sempre, obrigado por lerem. Atualização 3, faz 4 semanas desde a última atualização, e agora minha esposa e eu estamos de férias na Grécia. Inicialmente, planejávamos algo mais econômico e próximo, mas, ao perceber que fazia anos que não tínhamos uma viagem de verdade, decidimos nos permitir. Estamos nos divertindo muito, já passamos 3 dias aqui e temos mais 4 pela frente. Claro que o fato de estarmos aproveitando não agradou a família da minha filha. Há algumas horas, recebi uma ligação do meu genro. Como não bloqueei o número dele, pois ele raramente me contata e achei que seria para emergências, atendi imediatamente, pensando que poderia ser algo grave. Mas, em vez do meu genro, eram os pais dele. Eles começaram a perguntar onde estávamos, por que não contatamos nossa filha para ver os netos nas últimas semanas, e coisas assim. Disse que estávamos na Grécia e que estávamos ocupados. Íamos desligar, pois claramente não tinham nada importante a dizer, mas eles começaram a nos criticar por sairmos de férias, especialmente em um momento em que a família está em crise. Disseram que falhamos como pais, já que nossa filha estava muito chateada nas últimas semanas e não nos preocupamos em saber dela. Eles iam continuar, mas não me importei. Desliguei e bloqueei o número. Foi extremamente irritante, pois eles agiam como se minha filha fosse a vítima. Mas, para mim, ela começou tudo isso ao dizer que não nos considera mais os avós dos netos. Ainda me lembro de cada palavra ofensiva que ela disse na primeira briga que deu início a tudo. Por que alguém com amor próprio a perdoaria, especialmente sabendo que o pedido de desculpas dela foi só por causa do dinheiro que ela perderia? Ela continua sendo a vítima, e eu, o vilão. Que seja. Não me arrependo de nada, e agora minha esposa também não, pois sempre tentamos ser bons pais, apesar das dificuldades. Se ela não valoriza isso, então acabou. Ela não é mais criança, não lhe devemos nada, e ela deixou claro que também não nos deve. Atualização 4. Voltamos da viagem há alguns dias, e hoje decidimos ligar para nossa filha para conversar, pois não gostamos do que foi dito pelos sogros durante nossas férias. O que acontece entre nós é pessoal, e os sogros dela não têm intimidade conosco para comentar. Minha esposa ligou e disse que não apreciamos a ligação dos sogros. Também deixamos claro que, se ela quiser que os netos nos visitem, ela terá que ligar, trazê-los até nossa casa, e será assim. Não vamos seguir as regras dela, já que ela nos insultou e me humilhou primeiro. Já tivemos o suficiente. Mas nos importamos com os netos, e por isso estamos dispostos a vê-los. Ela não disse muito. Achei que discutiria, mas apenas concordou, dizendo que só trará as crianças se elas pedirem para nos ver. Caso contrário, se quisermos vê-los, teremos que nos organizar. Parece justo. Sabemos que só mantemos contato por causa dos netos, que nos amam, assim como nós os amamos. Então, por eles, ainda teremos que nos falar. Fora isso, terminamos, e estou grato por isso.